Sabe o que acontece quando a gente joga uma das questões políticas mais antigas do mundo no colo de uma inteligência artificial? Para tentar entender as tendências atuais em Cuba, foi feita uma pergunta bem direta ao chat GPT. E a resposta, olha, traz uma análise de dados que é no mínimo fascinante. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta foi essa aí, sem rodeios, buscando uma resposta imparcial e analítica. Algo como, seria possível prever quanto tempo ainda resta para o regime de Cuba no poder? A ideia era justamente usar o modelo de linguagem para processar um monte de informações econômicas, políticas, sociais e ver que tipo de conclusão ele tiraria disso tudo. E a resposta, bum, foi bem forte. A tese central da análise é que o sistema cubano está num declínio que a inteligência artificial considerou irreversível. Vamos tentar entender como se chegou a uma conclusão tão definitiva assim. Para a gente ter uma ideia da gravidade, a análise sugere que a crise de agora é ainda mais crítica do que aquele famoso período especial dos anos 90. Para quem não lembra, essa foi a pior depressão econômica da história recente de Cuba, logo depois que a União Soviética entrou em colapso. O interessante aqui é a diferença crucial que o modelo apontou. Lá nos anos 90, a crise veio de fora, e Cuba conseguiu encontrar novas alianças, tipo a Venezuela. Agora, a análise indica que a crise vem de dentro, do esgotamento do próprio modelo, e sem nenhuma fonte de apoio viável à vista. Resumindo, parece que não tem para onde correr. Então tá, mas como é que a inteligência artificial chegou a essa conclusão? A resposta, ao que tudo indica, está em decifrar as pistas deixadas pelo colapso de vários pilares fundamentais da economia cubana. A análise aponta para a falência de 4 pilares da economia: a crise de energia, a falta de investimento estrangeiro, o colapso do turismo e a queda na exportação de serviços médicos. Cada um desses pontos conta um pedaço dessa história. A primeira pista é a energia. Os apagões constantes estão simplesmente paralisando a economia. E tem um detalhe bem específico que os dados mostram. As barcaças de energia da Turquia, que eram super importantes, estão começando a ir embora por falta de pagamento. Sem energia, nada funciona, né? A segunda pista é o dinheiro. O que a IA destaca é que nem mesmo aliados históricos, como a Rússia, parecem dispostos ou talvez capazes de sustentar o regime financeiramente. Cuba não está conseguindo pagar suas contas e isso está causando uma fuga silenciosa de capital estrangeiro. E agora, se prepara para esse número que ilustra a terceira pista de forma bem chocante. A ocupação dos hotéis, uma das principais fontes de moeda estrangeira, mal passa de 30%. Pensa só, sem turistas, a principal vitrine econômica do país está praticamente vazia. E esse gráfico aqui mostra perfeitamente a quarta pista: a exportação de serviços médicos, que já foi um pilar de receita importantíssimo, caiu mais de 60% desde o pico lá em 2014. Os dados indicam que processos judiciais, deserções e denúncias de violações trabalhistas acabaram manchando a reputação internacional desse programa. Mas veja bem, a análise não para só nos dados econômicos, não. O ponto crucial é como essa crise toda se traduz numa fratura social. É o fator humano, que o modelo também levou em consideração. Esse número aqui talvez seja o mais revelador de todos. Mais de 500 mil de cubanos saíram do país só nos últimos 2 anos. Isso é um êxodo gigantesco, um sinal muito claro de uma crise social e de esperança muito, muito profunda. Outro ponto que a análise capturou é uma mudança sutil, mas super poderosa na dinâmica social, que dá para resumir bem nessa frase: o medo já não é absoluto. Apesar de a repressão continuar, o controle social, segundo os padrões identificados, está ficando cada vez mais frágil. E isso aparece de formas bem concretas. A interpretação dos dados sugere que os protestos que pipocam de vez em quando e as críticas cada vez mais abertas não são só eventos isolados. Eles são, na verdade, indicadores de que a estabilidade do sistema é bem mais superficial do que parece. Certo, então, depois de analisar todos esses pilares econômicos quebrados e essa fratura social que só aumenta, qual é o veredito final do modelo? Quanto tempo ele realmente acha que resta? A conclusão da análise é que o regime pode estar entrando em seus últimos 5 anos de viabilidade funcional. É uma estimativa, claro, mas baseada na convergência de todas essas tendências negativas que a gente acabou de ver. Mas é muito importante entender um detalhe aqui. O modelo não está prevendo um colapso de repente, dramático. O termo usado é implosão lenta, ou seja, um desgaste gradual acumulado dos pilares que sustentam o sistema todo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, né?
O que foi apresentado aqui é uma análise de tendências ou é uma predição do futuro? Independentemente da resposta, a avaliação do modelo de IA levanta uma questão que não dá para evitar. Com base nesses dados todos, o que vem a seguir para Cuba?